Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. A mesma coisa do jornalismo. O antídoto para Globo é o Paulo Figueiredo, é a timeline, e a gente faz um estrago, é o Fio Diário, é a Revista Oeste. Eu sei que vocês estão putos com o Oeste, talvez vocês tenham até razão, eu não sei porque eu não assisto, mas eu vejo as reportagens e acho importante. Então, assim, precisa de mais disso, é o Brasil Paralelo. Essas são as alternativas. Você não precisa gostar de todo mundo em todos os lugares, mas você tem que financiar os caras que você acha que fazem alguma diferença. O Braddock, acho que o Braddock não tem assinante, não sei, mas eu fiz parte do Braddock. E contra isso não tem como lutar. Tem como lutar, porque senão vão ver, por exemplo, a imprensa questionando o resultado, a forma como acontecem as eleições. Né? As eleições são um grande assunto desse ano. Ontem eu abri o programa falando sobre a pesquisa Atlas, mostrando o crescimento do Flávio, que é unânime em todas as pesquisas, e eu já disse que quanto mais o Flávio for aparecendo, mais ele vai reduzir a rejeição dele, mais ele vai crescer. Extremamente competitivo para ganhar as eleições. Eu não tenho preocupação com o Flávio do ponto de vista eleitoral de votos. Agora, quais são as minhas preocupações? Quais são as preocupações de vocês no chat? Vocês digam. As preocupações que eu escuto de todo mundo, é claro, são as maquininhas, que trazem consigo descrédito completo em relação ao sistema eleitoral. Conduzido por esses mesmos putos que tem resort e empresa de curso de fachada e propina, etc, etc. Esses são os caras que a gente quer que confiem para cuidar do sistema eleitoral. E a gente tem a preocupação, porque a mídia não vai falar disso, a mídia é comprada, só tem rede social. E eles, obviamente, querem censurar as redes sociais, querem impedir a gente de falar. Eu mostrei os números da pesquisa da Quest, mostrei quem se informa pelas redes sociais, ou seja, quem recebe o que a gente diz, acorda e vota majoritariamente Flávio Bolsonaro. Quem recebe Globo, essa mesma paga com o dinheiro do complexo industrial da propina, vota Lula. Então você tem maquininhas e todo um complexo fazendo propaganda para o candidato do lado do esquema. E, obviamente, quando eles olham esses dados e olham o crescimento, vejam a audiência que a gente tem aqui no programa. Dezenas de milhares de pessoas assistindo aqui. Sempre, todo programa que está na época mais baixa, 30 mil pessoas assistindo ao vivo. Quase sempre passamos de 1 milhão de pessoas assistindo por episódio, se você for somar os múltiplos canais, cortes, etc. Um programa feito a partir do exílio, com um sujeito com 2 câmeras, aliás, hoje uma só, porque a segunda câmera eu já desmontei para viagem. Um estúdio em casa, muito bonito, aliás, acho bacana. Mas ainda assim é um estúdio em casa, e esse sujeito faz um estrago com 3 pessoas trabalhando no Brasil. E esse sujeito faz um estrago maior do que quase todas as redes de televisão e de notícias na TV a cabo. A gente tem mais audiência que a Band News, a gente tem mais audiência que a SBT News, a gente tem mais audiência que a Jovem Pan, a gente tem mais audiência que a CNN.
Em geral, dependendo do programa, a gente tem mais audiência. Não tô falando só na internet, eu tô falando inclusive na televisão, do que a Globo News. Os grandes medos que a gente tem, então, é o quê? São a transparência eleitoral, que a gente vai ter que cobrar, e a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão existe para exigir a transparência eleitoral que eles não querem dar. Afinal, todos aqueles que exigiram transparência e apontaram os problemas em 2022, quando o TSE estava sob a presidência do Alexandre de Moraes, ora, todos estão presos ou exilados. Que é o meu caso. Quero ver um cara no Brasil. É o que eu falei pro Inteligência Limitada. Falei, faz uma live com o argentino aí. Entrevista aí, garanto que vai ter audiência. Não, aí é melhor não, né? E apesar do TSE não estar mais sob a presidência do Alexandre, agora a presidente é a Carmen Lúcia, aquela do só a cabecinha, o sistema já anunciou quais são os seus movimentos. E o TSE está propondo novas regras para as eleições de 2026 que quase ninguém está comentando. Corte bom para as redes sociais, viu? Vejam a reportagem da Agência Brasil. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro Nunes Marques propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado, manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. E ai, se você criticar as maquininhas. Ai, imagina, especialmente ataques ao sistema eleitoral, a crítica a essa bosta que esses levadores de 129 milhões de propina através de escritório de advogado familiar conduziram em 2022. Essa bosta desse sistema eleitoral. Que metade dos brasileiros não confiam. 40 e poucos por cento, milhões, dezenas de milhões de brasileiros não confiam. Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Mas estamos falando de dezenas de milhões. E isso assinado pelo gabinete do Cássio Nunes. Eu só posso crer
que ele não saiba o que está fazendo. Que foi um erro do estagiário, que contratou alguém, sei lá. Eu sou uma pessoa que gosta de crer na inocência das pessoas, então alguém alerte o ministro. Aliás, eu tenho um aviso importante aqui para vocês, porque é possível enviar sugestões sobre as eleições de 2026 para o TSE. Você pode enviar sugestões, está aberto o período para enviar sugestões para o TSE. E eu acho que as pessoas devem, sim, entupir o TSE de sugestões. Eu acho pedir voto impresso nesse ano perda de tempo, que não vai acontecer. Mas vocês podem pedir, por exemplo, transparência eleitoral com fiscalização independente, externa, internacional, acesso ao código-fonte, funcionamento das urnas, mais gente acompanhando o processo de apuração e por aí vai. Eu creio que isso já ajuda. Você pode falar, não vai adiantar nada, sempre tem aqueles caras, não vai ficar parado, não sei o quê, mas você está se omitindo. Você entra aqui com alguns cliques. Mica, por favor, coloca depois do programa de hoje o site onde as pessoas. Eu já publiquei no X, mas pode botar de novo. O site do TSE, onde as pessoas podem fazer essas sugestões. Se puder aqui, a equipe também bota hoje, excepcionalmente, o link na descrição. Faz sua parte, manda sugestões. Vou botar aí, bota no chat aqui, é fixado no chat. Isso. Chat, link na descrição, bota no X, é isso que tem que acontecer. Pois bem. Eu queria falar sobre o negócio da caminhada do Nicolas, vi cenas bonitas, mas eu não, infelizmente não vai dar tempo. Eu tô hoje embarcando para quase 20 dias fora, acompanhando o senador Flávio Bolsonaro na visita dele a Israel, o Oriente Médio. Então, mas continuaremos com o Paulo Figueiredo Show, tô levando equipamento, câmera, vou levar bastante coisa para a gente poder continuar fazendo o programa. Então, agradeço aí imensamente aqueles que apoiam esse trabalho, não sou contratado da campanha, não ganho nada por isso, continuo efetivamente dependendo do seu apoio. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, quantia de pouco mais de $5 por mês, ou $49 por mês para você se tornar meu patrono Gold, que é quem carrega o piano nas costas para os vários, dos milhares aqui que estão nos assistindo, que não conseguem pagar. Eu estou bem animado para esse ano. Acho que a gente tem uma missão. Não vai resolver o problema, mas a gente tem uma missão. A missão é eleger o Flávio Bolsonaro. Que, eu volto a dizer, não é o fim da guerra. Pois Flávio Bolsonaro eleito, vocês imaginam o quê? Que esse esquema inteiro vai ser desmontado com a eleição de presidente? Eu acho que o Olavo de Carvalho já ensinou pra gente que não é assim que a banda toca, né? Eu acho que a gente já entendeu que, como eles mesmos dizem, né? Tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Vale para os dois lados. Muita injustiça, muita putaria, cara, é um contraste, né? Ver lá a caminhada do Gustavo Gaia com o Nicolas, com o Carlos Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, ver o cara cheio de problema, preso. Todo mundo sabe que o cara é um cara honesto. Todo mundo sabe que o cara não fez sacanagem, que nem tentou dar golpe nenhum. Todo mundo sabe. E, no entanto, o cara tá lá, lascado, preso, todo ferrado. Tentaram matar o cara tá todo arrebentado. E aí você olha o contraste disso com o Dias Toffoli mandando e desmandando no país, com o Alexandre recebendo. Não pode isso uma sociedade, isso não... Assim, eu sei que dá desgosto, e eu fico desgostoso também. Mas a gente não pode deixar de lutar, sei lá, eu não sei. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem falar assim, Dani, se vou prestar atenção na minha própria vida. Já falei, né? Eu vim aqui na semana, acho que passada, eu vi o filme O Patriota, do Mel Gibson, com as minhas filhas. E é exatamente isso, né? O filme é sobre este cara
que tem condições de fazer, que tem condições de ajudar, mas no final das contas ele resolve virar as costas e a guerra chega até ele e no final acaba custando a família dele. E isso vai acontecer com muitos de vocês que estão virando as costas. Isso vai acontecer. Ou vocês vão ser vítima da violência, ou vão ser vítima da falência da empresa de vocês, porque vocês não conseguiram o mínimo de condições, ou vocês vão ser vítimas de uma injustiça, ou vão ser vítimas de censura. A guerra vai chegar até vocês, vai pegar os filhos de vocês, os netos de alguns. Então não tem como se omitir. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo é do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de 5 dólares por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É 50 dólares por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!